Hoje vamos explorar a origem de uma das bandas mais influentes e únicas do heavy metal, o System of a Down, que conquistou fãs com sua fusão poderosa de rock alternativo, metal e influências culturais armênias. Essa é mais uma produção do canal Flog Rock em mais um episódio de Fragmento Biográfico, estreando agora a história do System of a Down. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre a sua inscrição, caso não é inscrito. Isso é para incentivar a gente a continuar com este projeto. E de quebra, você não perderá os próximos vídeos. Estamos com a meta de 40 mil inscritos e sua ajuda será fundamental. E o segundo recado é sobre a biografia do System of a Down. Sim, já contamos essa história em um vídeo no passado, porém, aquele vídeo atualmente está desmonetizado por razões inexplicáveis. E prometo para vocês que vou detalhar mais ainda neste novo formato. No mais é isso, então bora pro vídeo. Se tem um ponto de partida para começar a contar a história do System of a Down, esse seria o vocalista Serj Tankian. Ele é o mais velho da banda. Em média, ele tem uma diferença de 5 anos com os outros membros. Por conta disso, ele teve uma liderança natural na banda, principalmente nos seus primórdios. Serj nasceu em Beirute, no Líbano, em 21 de agosto de 1967. Seus avós eram sobreviventes do genocídio armênio, ocorridos entre 1915 a 1917. Fato que influenciou bastante nas suas composições de protestos. Aos 7 anos de idade, sua família se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, e por lá frequentou a escola armênia Rose e Alex Piglipos. Eu acho que eu falei certo porque a pronúncia seria armênia. Foi nessa escola também que, anos posteriores, claro por conta da diferença de idade, os demais membros do System of a Down frequentariam também. Mas vale lembrar que a banda não foi formada nesse colégio. Bom, continuando, em 1989, Serj Tankian entrou para a faculdade e por lá, no seu segundo ano, ele começou a tocar instrumentos, principalmente teclado, e também a escrever algumas canções como hobby. Após a sua formação, ele tentou ser advogado e também passou a vender softwares em uma era pré-Windows. Basicamente era um sistema para joalheiros, já que Serj Tankian também trabalhou para seu tio que era joalheiro. Então faz sentido ele vender softwares para joalheiros, já que de certo modo ele estava mais ou menos na área. Bom, eu não duvido que sua relação com sistemas de softwares influenciou no nome da banda. Foi nessa mesma época de faculdade que Serj iniciou seu ativismo, tentando chamar a atenção para o reconhecimento do genocídio armênio. Após se aventurar em vários outros trabalhos, seu hobby era tocar instrumentos, principalmente teclado, e também a escrever letras de música. Ele tentou formar algumas bandas, porém a única que de fato funcionou foi a banda Soyun, lá em meados de 1993, junto com o guitarrista Daron Malakian. Mas o fato é que foi aí a semente principal do System of a Down. Nascido em 18 de julho de 1975 em Los Angeles, na Califórnia, Daron Malakian é filho de armênios. Seus pais eram artistas, por exemplo, o pai era pintor e a mãe era uma escultora. Então, sua escolha para a arte, dessa vez na música, foi mais aceita pela sua família.
Ele começou a tocar guitarra aos 11 anos de idade e já curtia bandas como Van Halen, Aerosmith, Def Leppard, Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead e Ozzy Osbourne, por exemplo. Ótimo gosto musical, diga-se de passagem, né? Bom, ele nunca quis ser um virtuoso da guitarra, cheio de técnicas milaborantes. Sua visão musical era fazer o barulho que ele convém, que se encaixaria no contexto da música em si. E só um parênteses aqui, se vocês pararem para pensar, meio que o System of a Down é isso. Bom, ele começou a ensaiar em meados de 1993 em um estúdio local e por lá, conforme já dito, conheceu Sérgio Tankian para formar a banda Soyun. E assim, com a banda formada, eles chamaram o Chavo Rodadinho para ser o empresário da banda. Sim, o futuro baixista do System of a Down, a princípio, entrou como empresário na pré-formação da banda que ainda iria nascer. Chavo Odadinho nasceu em 22 de abril de 1974 na capital da Armênia. Sua família se mudou para Los Angeles quando ele tinha 5 anos de idade. Durante sua juventude, Odadinho declarou que passava a maior parte do tempo andando de skate e ouvindo punk rock e heavy metal. Ele acredita que Dead Kennedys, Slayer, Black Sabbath e Metallica eram suas bandas favoritas e a influência mais substancial em seu desenvolvimento musical na carreira. Ainda cursando faculdade de psicologia com especialização em arte, Chavo trabalhava em um banco, porém estava sempre acompanhando o cenário musical do local e mais especificamente na comunidade armênia na região. Foi por conta disso que ele acabou sendo o empresário da banda Soyun em 1993. E só um fato interessante, ele participou do clipe do AC/DC Big Gun no mesmo ano de 1993, mas assim, participou como figurante, mas putz, é um baita registro. Bom, galera, eu vou falar o primeiro nome dos caras porque, sinceramente, o nome armênio deles é bem difícil de pronunciar. Então, bora lá. Com o tempo, Chavo passou a tocar guitarra na banda Soyun, mas pouco tempo depois a tal banda se dissolveu em 1993 e o trio, por fim, montaram sua própria banda chamada System of a Down, com Sérgio Tankian nos vocais, Dario na guitarra e Chavo no baixo, e contrataram Andy na bateria. Andy também tinha uma descendência armênio e nasceu em 4 de maio de 1975 em Los Angeles. Foi o baterista que gravou as famosas fitas demos da banda. Sobre o nome da banda foi retirado de um poema de Dario chamado Victims of Adam. Porém, a palavra Victims foi trocada por System, pois, de acordo com o Chavo, as lojas de discos colocavam em ordem alfabética nas prateleiras e o System of a Down estaria na mesma fileira com a banda Slayer, uma das bandas prediletas do baixista. E outra teoria também é que System of a Down soaria bem melhor. E claro, não podemos descartar a relação que Sérgio tinha com softwares no seu passado recente. Então, no início de 1995, após a banda estabelecer algumas canções, o System of a Down se reapresentou sob o nome Soul ainda no Café Club Face Dodo, uma boate em Los Angeles. Pouco tempo depois do evento, o System of a Down fez o que é conhecido como Unplugged, em 1995, sendo a sua primeira fita demo, que não foi lançado comercialmente, mas acabou aparecendo em redes de compartilhamento de arquivos na época do sucesso da banda com o disco Toxic.
Logo após, em 1996, eles lançaram a segunda fita demo. E em 1997 eles lançaram a terceira fita demo. Essas demos hoje em dia são raridades, e nelas já notamos alguns sucessos do futuro álbum, como as músicas War, Sugar e Sweet Pea. Mas vale um destaque também para Honey, que até o presente momento só ficou nas demos. Em meados de 1997, o baterista Andy deixou a banda pois teve uma lesão na mão lutando artes marciais. E para ocupar o seu lugar foi chamado John Don Mayan, fechando então a formação clássica do System of a Down. John Don Mayan nasceu em 15 de julho de 1972 no Líbano, filho de pais armênios. Durante a Guerra Civil Libanesa, sua família mudou-se para a Califórnia, mais ou menos quando ele tinha uns 4 a 5 anos de idade. John começou a se interessar por bateria aos 2 anos de idade, pois seu pai era saxofonista e quando sua mãe o levava para assistir seu pai tocar, ele imitava o baterista de seu pai. Ele aprendeu a tocar bateria colocando discos e praticando por dia. Sim, ele era autodidata. John descreve seu estilo musical como influenciado por tudo que ele conseguia colocar as mãos, incluindo os álbuns de jazz pertencentes de seu pai e os álbuns de rock que ele compartilhava com seus amigos. Ele cita o baterista Keith Moon do The Who como sua maior influência. Outros bateristas também que ele cita como influências incluem John Bonham do Led Zeppelin, Stuart Copeland do Police, Stewart do The Police e Neil Peart do Rush. Para falar a verdade, John era bastante discreto, tanto que não encontrei muita coisa sobre o seu passado musical. Mas o que eu posso dizer é que o cara é um robô, talvez o melhor músico em termos técnicos da banda. Era o motor que o System of a Down estava precisando. A primeira música oficial e gravada profissionalmente da banda estava em uma coleção chamada Hey Hank, uma compilação de reconhecimento do genocídio armênico, lançado em 1997. Depois de tocar em clubes notáveis de Hollywood como Whiskey a Go Go e Viper Room, a banda chamou a atenção do produtor Rick Rubin, sim, o lendário produtor do Slayer. A banda manteve o contato com ele. Enquanto isso, para sacramentar uma possível assinatura de contrato, o grupo gravou a demo tape 4, perto do final de 1997. Essa demo serviria para enviar para as gravadoras e divulgar o seu trabalho. Porém, o produtor Rick Rubin assinou com a banda para a gravadora Columbia Records. A banda comemorou a assinatura fazendo uma apresentação na famosa boate The Roxy, com a banda Human Waste Project, em 12 de setembro de 1997. Depois disso, o System of a Down começou a estabelecer faixas que eventualmente seriam lançadas em seu futuro álbum de estreia. Nas palavras do produtor, abre aspas, "Eu amei. Eles eram minha banda favorita, mas não achei que alguém iria gostar deles, exceto um pequeno grupo de pessoas com ideias semelhantes assim como eu. Eram ideias malucas. Ninguém estava esperando por uma banda armênia de heavy metal. Que bom que isso transcendeu." Fecha aspas. Bom, e como o mundo dá voltas, né? A banda começou a se chamar System of a Down por conta do Slayer. E agora o produtor do próprio Slayer estaria fazendo o primeiro álbum deles. Em 1997, o grupo ganhou o prêmio de melhor banda contratada do Rock City Awards. E no ano seguinte, o mundo passaria a conhecer o primeiro álbum da banda System of a Down. E a partir disso, o cenário musical não seria mais o mesmo. Mas
A história do álbum de estreia será papo para outro capítulo. No final de 1997, o System of a Down conseguiu um contrato com a gravadora American Records para a gravação de seu álbum de estreia. Após lançar algumas demos que chamou a atenção do produtor Rick Rubin, um produtor muito renomado que já havia trabalhado com bandas como Red Hot Chili Peppers, Slayer e Beastie Boys, ele ficou impressionado com a energia e a singularidade da banda. As sessões de gravações ocorreram no estúdio Sound City, em Van Nuys, na Califórnia, bem como no estúdio pessoal de Rick Rubin, chamado de The Mansion. O início dessas gravações ocorreram em 1997 até mais ou menos o começo de 1998. A banda trouxe uma energia crua e intensa para o estúdio, com o objetivo de capturar sua performance ao vivo no álbum. O álbum mistura um heavy metal, rock alternativo e influências armênias, criando um som único. A banda utiliza técnicas de mudança rápida de ritmo, alternando entre partes melódicas e agressivas. As letras abordam temas variados como política, guerra, controle social e questões pessoais. Essas letras foram escritas principalmente por Serj Tankian e Daniel Malakian. Novamente peço desculpa pela pronúncia errada dos nomes dos caras, que é bem difícil de falar, mas continuando. Eles abordam uma variedade de temas sociais e políticos, muitas vezes com uma abordagem crítica e provocadora. A banda também não tem medo de incorporar humor negro e sarcasmo em suas letras. A capa do álbum apresenta uma mão estilizada, que é uma reprodução da famosa imagem da propaganda comunista, os 5 dedos têm uma mão, de 1920. A imagem foi escolhida para refletir a mensagem de resistência e ação do álbum. E por falar em álbum, então vamos a ele. O disco de estreia do System of a Down, auto-intitulado, foi lançado em 30 de junho de 1998. Teve um sucesso moderado no início, lançando 2 singles, como a música Sugar e a música Spiders. Esses 2 singles eram bastante reproduzidos nas rádios e os videoclipes dessas 2 músicas foram bastante exibidos na MTV. Mas, na minha opinião, o disco não se resume apenas a esses 2 singles, é difícil pular alguma faixa. E, por falar em faixas, então vamos nelas. O disco começa com Sweet Pea. Essa é uma faixa de abertura com bastante energia que apresenta a mistura única de metal e melodias do System of a Down. A letra aborda temas de religião e controle. E na minha modesta opinião, o System of a Down pode voltar ou pode fazer milhares de shows. Essa música para mim é uma das melhores para abrir um show. Seguindo com a faixa No. Caracterizada por riffs rápidos e pesados, a música fala sobre ignorância e a necessidade de despertar a consciência social. E na terceira faixa temos a já citada Sugar. Essa é uma das faixas mais conhecidas do álbum. Ela mistura humor e crítica social, tratando da alienação na sociedade moderna.
E em seguida temos a música Such Actions. Esta faixa combina versos suaves com refrões explosivos, abordando a ideia de conformidade e questionando a autoridade. E em seguida temos a já também citada Spiders. Essa é uma das músicas mais melódicas do álbum. Spiders tem uma atmosfera sombria e letras enigmáticas, frequentemente interpretadas como uma metáfora para o controle governamental. E na sexta faixa, curiosamente, temos a música The Devil. Essa é uma faixa curta e intensa que critica a ganância e a corrupção, com um ritmo rápido e riffs agressivos. E a sétima faixa temos a música Soul. Essa é uma das músicas mais pesadas do álbum. Ela lida com a dor e a perda, com letras introspectivas e uma performance vocal emocional de Serj Tankian. E na oitava faixa temos a música War, seguido por um ponto de interrogação. Essa é uma faixa poderosa que critica a guerra e a violência, com letras diretas e um ritmo marcante que reforça a mensagem da música. E seguindo o álbum temos a música Mind. Essa é uma das faixas mais longas e complexas do álbum. Ela explora temas de controle mental e manipulação, com uma estrutura musical dinâmica que alterna entre partes suaves e intensas. A décima faixa temos a música People. Essa é uma faixa que apresenta um ritmo mais experimental, com letras que abordam a percepção da realidade e a introspecção. E na 11ª faixa temos a música Killdirt. Essa é uma faixa curta e caótica que critica a burocracia e o sistema, com um ritmo frenético e riffs rápidos. E a penúltima faixa temos a música Darts. Essa é uma música intensa que lida com temas de violência e poder com uma performance energética da banda. E a última faixa que encerra o disco, essa é uma sigla com as letras P, L, U, C e K, com o significado da frase assassinos politicamente mentirosos, profanos e covardes. Essa faixa final do álbum é uma poderosa crítica ao genocídio armênio, um tema muito pessoal para a banda. Composta por membros de descendência armênia, a música é uma declaração de justiça à memória das vítimas. Após o lançamento do álbum, a banda fez extensivas turnês, abrindo shows para o Slayer em festivais como Ozzfest, sendo um dos grandes destaques daquele evento. Em novembro de 1998,
O System of a Down participou do álbum Chef Aid, de South Park, fornecendo a música para a canção Will Ted Die For You. No final da música, Serj Tankian pode ser ouvido dizendo: "Por que devemos matar os nossos?" Bom, uma linha que seria posteriormente usada na música Boom. Mas, embora o System of a Down seja creditado no álbum, o personagem Tiff de South Park não os apresenta como faz com a maioria dos outros artistas destacados no disco. Mas enfim, o álbum de estreia do System of a Down não só alavancou a carreira da banda, mas também ajudou a definir o som do metal alternativo no final dos anos 90. Com sua combinação única de estilos musicais e letras provocativas, a banda conseguiu se destacar e atrair uma base de fãs dedicada. A produção de Rick Rubin ajudou a polir o som da banda sem perder a energia crua e a intensidade que os caracterizavam. Assim, naquela época, System of a Down ficou conhecido, digamos assim, mas ainda não estava mundialmente conhecido. E isso iria acontecer no próximo disco, que é papo para outro capítulo. O período que antecedeu a gravação de Toxicity foi crucial tanto para o System of a Down quanto para o cenário musical do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Esse contexto influenciou profundamente a direção do álbum e o que ele viria a representar. Após o lançamento do álbum de estreia de System of a Down de 1998, a banda rapidamente ganhou notoriedade na cena musical, especialmente entre os fãs de metal e rock alternativo. Suas letras politicamente carregadas e sua mistura única de influências sonoras como metal, rock alternativo, música tradicional armênica, enfim, chamaram a atenção de críticos e fãs. Apesar de ter conquistado uma base de fãs dedicada, o primeiro álbum teve sucesso comercial moderado em comparação com o que estava por vir. A banda ainda era vista como uma novidade dentro do cenário de metal alternativo e nu metal, que dominava naquela época, com bandas como Korn, Limp Bizkit e Deftones. O final dos anos 90 foi uma época de transição no rock e metal. O grunge, que havia dominado a primeira metade da década, estava em declínio e o nu metal começou a ganhar destaque, mesclando elementos de rap e metal e trazendo um som pesado que atraía uma geração de jovens fãs. O System of a Down, porém, não se encaixava exatamente no rótulo de nu metal. Enquanto muitas bandas daquele subgênero exploravam temas de alienação, raiva, introspecção, o System of a Down focava em questões sociais, políticas e culturais, frequentemente abordando temas como guerra, genocídio, opressão e corrupção. Isso os tornou uma banda única dentro desse cenário, mas também menos acessível para o público mainstream, pelo menos naquela época. Entre 1998 a 2000, a banda embarcou em extensas turnês, incluindo participações em festivais importantes como o próprio Ozzfest, onde tocaram ao lado de grandes nomes do metal. Essas turnês ajudaram a banda a solidificar sua reputação como uma presença ao vivo poderosa, ganhando o respeito tanto dos fãs quanto de outras bandas. Durante esse tempo, o System of a Down começou a desenvolver uma base de fãs mais ampla e fiel. Eles se destacavam pela habilidade de criar shows ao vivo intensos e carregados de energia, com performances imprevisíveis de Serj Tankian no palco, juntamente com os riffs inconfundíveis de Daron Malakian. E o final dos anos 90 também foi marcado por tensões sociais e políticas que influenciaram diretamente a banda. O System of a Down, formado por membros de origem armênia, sempre carregou uma forte consciência política. Suas músicas abordavam frequentemente questões globais, incluindo o genocídio armênio, um tema que seria mais explorado em álbuns futuros.
O mundo estava mudando rapidamente, as questões relacionadas à globalização, aumento do terrorismo, tensões no Oriente Médio e a polarização política nos Estados Unidos começavam a se intensificar. O System of a Down, especialmente Sgt. Tankian, se envolvia ativamente em questões políticas, criticando abertamente o governo americano e abordando a alienação da juventude. E foi com esse todo o contexto que começou o desenvolvimento do novo álbum Toxicity. As letras de Sgt. Tankian se tornaram ainda mais incisivas e Malakian, que assumiria um papel maior na composição das músicas, passou a experimentar mais com melodias e arranjos, e também a compartilhar mais os back vocals. Como o primeiro disco, digamos, foi bem aceito, foi um sucesso à medida do possível do que a banda almejava, o produtor Ricky Rubin, que havia trabalhado nesse primeiro álbum, voltou para trabalhar em Toxicity. Ricky Rubin desempenhou um papel fundamental, incentivando a banda a expandir seus horizontes musicais sem perder a crueza e a intensidade que os tornaram tão únicos. Ele ajudou a refinar o som da banda, equilibrando o peso do metal com a sensibilidade melódica. Pois bem, depois do sucesso crescente do álbum de estreia, havia uma pressão enorme para que o segundo álbum fosse um sucesso ainda maior. O segundo álbum muitas vezes é visto como o momento decisivo para muitas bandas. Se não fosse bem sucedido, o System of a Down corria o risco de ser rotulado como uma banda de um único sucesso. E convenhamos, temos vários exemplos assim. Mas, em vez de seguir com o que estava na moda, entre aspas, com o estilo no metal, ou simplesmente repetir o que fizeram no primeiro álbum, a banda decidiu evoluir, aprofundando suas temáticas e diversificando musicalmente. Isso foi arriscado, mas se mostrou uma decisão brilhante. A gravação do álbum Toxicity aconteceu entre 2000 e 2001, nos famosos Cello Studios em Hollywood, Califórnia. O processo foi intensivo e a banda passou meses trabalhando nas faixas, ajustando arranjos e testando novas ideias musicais. Um dos aspectos que mais diferenciam Toxicity do álbum anterior é o papel crescente de Daron Malakian, o guitarrista e co-compositor da banda. Durante o processo de gravação, Daron assumiu o maior controle criativo, especialmente em termos de composição musical. Sua habilidade para criar riffs únicos e complexos foi combinada com uma visão melódica aprimorada, o que resultou em músicas mais dinâmicas e estruturadas do que no álbum de estreia. Comparado com o primeiro álbum, Toxicity é mais refinado, com uma produção mais clara e detalhada. O som cru e agressivo da estreia foi mantido, mas agora havia um maior cuidado com as dinâmicas entre as faixas. O System of a Down começou a explorar mais harmonias, ritmos complexos e mudanças bruscas de tempo, que isso foi uma baita característica da banda. A produção permitiu que cada instrumento fosse ouvido claramente, enquanto ainda capturava a energia visceral que a banda trazia ao vivo. Durante as sessões de gravações, a banda continuou a explorar suas diversas influências musicais, desde thrash metal até a música folclórica armênia. Faixas como Aerials e Toxicity mostram a habilidade da banda de alternar entre momentos melódicos e sessões explosivas, enquanto outras músicas misturaram passagens suaves com explosões intensas, como a Chop Suey. Essa mistura de estilos tornou Toxicity mais acessível ao público em geral, sem comprometer a essência da banda. A
capa do álbum Toxicity é simples, mas altamente simbólica e reflete bem os temas políticos e sociais que o System of a Down explora no disco. Ela apresenta o nome da banda em letras grandes e brancas, como se estivesse escrito em uma grande placa ou colina, similar ao famoso letreiro de Hollywood em Los Angeles. O fundo é simples, com uma colina marrom, árida, reforçando a ideia de uma paisagem desértica e seca, sem elementos complexos ou excessos visuais. A escolha da tipografia é semelhante com o letreiro de Hollywood, não são coincidências. A banda, que é de Los Angeles, fez essa referência como uma forma de crítica ao glamour e à cultura superficial da indústria do entretenimento. O letreiro de Hollywood por si só é um ícone da cultura pop global e representa a riqueza, o poder e o status. Ao utilizar esse estilo na capa de Toxicity, a banda parece ironizar essa ideia, especialmente considerando que o álbum aborda questões como corrupção, controle e decadência social. A simplicidade da capa também é um ponto importante. Em uma época em que muitas bandas de nu metal alternativo utilizavam imagens pesadas, agressivas e complexas em seus álbuns, o System of a Down, porém, optou por algo minimalista. Isso reforça o impacto na música e das letras, sem distrações visuais excessivas. A capa reflete bem a essência de Toxicity, uma obra que, embora pesada e densa em seu conteúdo, mantém uma estética clara e direta. A colina árida e o letreiro evocam uma sensação de crítica à cultura dominante, alinhando-se às letras profundas e provocativas que abordam a brutalidade policial, o sistema prisional, a alienação e a corrupção social. Definitivamente, a capa traz perfeitamente o espírito do álbum, transmitindo mensagens sutis que ecoam os temas líricos e sociais que a banda aborda ao longo das músicas. E por falar nas músicas e no próprio álbum, lançado em 4 de setembro de 2001, apenas uma semana antes dos ataques de 11 de setembro, o que deu um significado ainda mais forte às suas letras politicamente carregadas, Toxicity veio ao mundo em meio ao caos. Apesar de alguns boicotes nas rádios, principalmente nas primeiras semanas por conta do atentado, o disco foi um sucesso instantâneo. E ele começa com a faixa Prison Song. A faixa de abertura é um ataque direto ao sistema prisional americano, criticando a política de guerra às drogas. O ritmo da música reflete essa tensão, alternando entre versos lentos e refrões explosivos. A segunda faixa temos a música Needles. Nesta faixa a banda usa uma metáfora sobre ser costurado com agulhas, para abordar o sentimento de estar preso em uma situação insuportável. A música apresenta a característica alternância do System of a Down entre agressividade e melodias cativantes. E a terceira faixa temos a música Dear Dance. Essa é uma faixa politicamente carregada que critica a brutalidade policial e os protestos violentos. O título, Dear Dance, é uma metáfora para o caos e a opressão retratados na música. E na quarta faixa temos a música Jet Pilot. Essa é uma música curta e frenética. A faixa é uma crítica ao militarismo e à guerra, com letras enigmáticas que refletem o estilo lírico surrealista da banda. Já na quinta música temos a X.
Essa é uma música que traz um riff agressivo e aborda a questão do crescimento populacional descontrolado e seus impactos. Seu refrão repetitivo reforça a mensagem sobre os problemas globais que a humanidade enfrenta. E na sexta faixa temos o sucesso Chop Suey. Essa é uma das músicas mais icônicas da banda. Chop Suey mistura passagens melódicas com explosões de agressividade. A letra fala sobre questões de vida, morte e redenção, com interpretações variadas, incluindo referências religiosas e filosóficas. Foi o maior sucesso do álbum e consolidou o System of a Down no cenário mainstream. E na sétima faixa temos a música Bounce. Essa é uma das faixas mais curtas e rápidas do álbum. É uma música mais cômica e lida com temas de promiscuidade de forma exagerada. Sua energia frenética a torna uma das músicas mais divertidas e caóticas do álbum. E na sequência temos a música Forest. Essa é uma canção que combina uma melodia emocional com letras que questionam as tradições religiosas e o comportamento humano, fazendo uma analogia entre a natureza e a humanidade. E na nona faixa temos uma sigla, ATWA. Essa é uma música que trata da relação entre a natureza e a sociedade, inspirada nas crenças de Charles Manson, que usava a sigla ATWA, Air, Trees, Water e Animals. As letras abordam o impacto humano no meio ambiente e as consequências de nossas ações. E na sequência temos a música Science. Essa é uma música que critica o uso da ciência para fins destrutivos e lucrativos, por que não? A faixa traz uma reflexão sobre a falta de espiritualidade e empatia no progresso científico. É uma das músicas mais tematicamente profundas do álbum. E dando sequência temos a música Shimmy. Essa música tem uma estrutura curta e intensa. Ela critica as pressões impostas pela sociedade, especialmente no que diz respeito à educação e conformidade social. E a 12ª faixa temos a Toxicity. Essa dispensa qualquer apresentação para qualquer fã de System of a Down. É a faixa título do disco, é uma das músicas mais marcantes do álbum, com uma melodia cativante e um ritmo complexo. A música fala sobre o estresse e a ansiedade da vida moderna, além de criticar a sociedade tóxica. É um dos maiores sucessos da banda e uma das faixas mais aclamadas do álbum. E na sequência temos a música Psycho. Esta faixa lida com os perigos da fama e os efeitos das drogas. A música é agressiva e dinâmica, refletindo o caos que descreve. E fechando o disco temos a música Aerials. A última faixa é uma das mais melódicas do álbum. Aerials aborda temas de unidade e espiritualidade com um forte sentido de reflexão. É uma das faixas mais populares e uma conclusão poderosa para o álbum.
O álbum foi um sucesso instantâneo, estreando no número 1 da Billboard 200. O single Chop Suey rapidamente se tornou uma das músicas mais conhecidas da banda, mesmo tendo sido temporariamente retirado das rádios após o 11 de setembro devido ao seu conteúdo considerado sensível. Outros singles, como Toxicity e Arrows, também tiveram grande sucesso, e o álbum recebeu elogios tanto da crítica quanto dos fãs. Enquanto o álbum de estreia já havia demonstrado a capacidade do System of a Down de mesclar metal com influências armênias em um estilo alternativo, Toxicity levou isso a outro nível. O álbum tem uma produção mais refinada, explorando novas texturas, com equilíbrio entre agressividade e melodia. As letras, em grande parte escritas por Serj Tankian e Daron Malakian, são politicamente afiadas, abordando temas como guerra, corrupções, drogas e questões ambientais. Após o lançamento de Toxicity, o System of a Down foi catapultado ao sucesso global. O álbum foi aclamado pela crítica e pelos fãs por sua mistura de estilos e temas provocativos. Ele foi certificado como multiplatina em vários países e continua a ser um dos álbuns mais celebrados da banda e do rock alternativo como um todo. Faixas como Chop Suey, Toxicity e Arrows continuam a ser clássicos absolutos não só da própria banda, mas de todo o rock em geral. E o álbum solidificou o System of a Down como uma das bandas mais inovadoras e influentes do início dos anos 2000. O System of a Down mantinha sua formação clássica e sólida, e novamente peço desculpas pela pronúncia armênia, com Serj Tankian nos vocais, conhecido por sua entrega emocional em letras provocativas, Daron Malakian na guitarra e vocais, cada vez mais assumindo o papel central como um compositor e co-vocalista. Chavo Odadjian no baixo, com sua presença marcante e criatividade visual. E John Donmayan na bateria, trazendo precisão e intensidade às faixas. Em 2002, o System of a Down já era uma das bandas mais influentes do metal alternativo, carregando o impacto massivo do sucesso de Toxicity. No entanto, o ano foi marcado por um acontecimento que desafiou a banda, um vazamento de faixas inacabadas na internet, que ficou conhecido entre os fãs como Toxicity 2. Em vez de ignorar a situação, o System of a Down transformou esse problema em uma oportunidade criativa e lançou Steal This Album, ou Roube Este Álbum, um disco que, além de ser apenas uma compilação de sobras, com uma abordagem inovadora, letras afiadas e uma produção refinada, Steal This Album não apenas calou os críticos, mas reafirmou o espírito rebelde da banda, entregando músicas que capturavam sua essência única. Diante do cenário atual por conta do vazamento das músicas, o System of a Down decidiu não apenas finalizar as músicas, mas tratá-las com o mesmo cuidado e dedicação de um álbum principal. Para isso, eles retornaram ao estúdio com Rick Rubin, renomado produtor que já havia trabalhado com a banda em Toxicity e mais tarde em outros projetos. As músicas vazadas foram apenas reaproveitadas, muitas delas passaram por uma completa reestruturação, melodias foram refinadas, letras foram reescritas e arranjos ganharam mais profundidade. Algumas faixas como Roulette e Boom foram praticamente recriados do zero, enquanto outras, como Ai-Ai-Ai-Ai-Oh ou Mr. Jack, foram ajustadas para alcançar sua versão final. A parceria com o produtor Rick Rubin garantiu que as faixas mantivessem a qualidade de produção que os fãs esperavam após Toxicity. Sua abordagem minimalista e foco na essência das músicas ajudaram a banda a equilibrar a diversidade de ideias presentes no álbum. Por ser um projeto sem a pressão típica de um álbum principal, Steal This Album deu à banda liberdade para experimentar com estilos e estruturas diferentes do seu padrão. Isso resultou em uma coleção de faixas que alternam entre o caos frenético e a introspecção emocional.
A intenção dos membros da banda se destaca ainda mais neste álbum. A interação entre os membros da banda se destaca ainda mais neste álbum, com Daron assumindo um papel vocal mais ativo em várias músicas. Durante as gravações, a banda explorou desde sons agressivos e politicamente carregados, como na faixa Boom, até momentos acústicos e melancólicos, como em outras faixas. O resultado foi de um álbum que, apesar de ter nascido de sobras e de um conteúdo problemático, se destaca como uma obra coesa e criativa. Still This Album é um testemunho da habilidade do System of a Down de transformar ideias dispersas em músicas poderosas, mantendo a autenticidade e o espírito experimental que definem sua identidade. Bom, e sobre a capa do disco, ela é uma das mais minimalistas e emblemáticas da discografia do System of a Down. Diferente do visual mais elaborado e simbólico de Toxic, a banda optou por um design simples que imita a aparência de um CD genérico, com o título Still This Album, escrito à mão em preto, diretamente sobre a superfície branca do disco. Digamos que estava simulando que o disco era uma cópia, algo pirata, que aí foi escrito à mão. Bom, essa escolha estética reflete tanto o espírito do álbum quanto a mensagem que ele carrega. Em 26 de novembro de 2002 é lançado o disco Still This Album, com uma explosão de criatividade e diversidade musical, contendo 16 faixas que mostram o talento do System of a Down para misturar estilos, ritmos e temas. Com uma capa bem simples, o disco começa com a música Chick Nitson. A faixa de abertura é caótica e irônica, abordando o consumismo e a alienação através de metáforas ligadas à pizza, com riffs frenéticos e mudanças de ritmo. Ela introduz o tom imprevisível do álbum. Eu arrisco dizer que essa faixa é uma das minhas prediletas. Na segunda faixa temos a música Inner Version. Essa é uma das músicas mais melódicas e introspectivas do álbum. Inner Version fala sobre o autoconhecimento e espiritualidade. A combinação de vocais suaves e guitarras marcantes reflete um lado mais reflexível da banda. E na sequência temos a música Bubbles. Aqui a banda colabora novamente com elementos percussivos únicos. A letra é uma crítica social que mistura o humor ácido típico da banda com um instrumental experimental. E na quarta faixa temos uma das mais conhecidas do disco, a música Boom. Uma das mais politicamente carregadas, Boom é um protesto direto contra a guerra e o capitalismo. Com uma estrutura simples e vocais poderosos, a música transmite uma mensagem clara e urgente. E vale destacar o videoclipe que foi lançado. E na sequência temos a música Nuggles. Com um ritmo mais contido e melódico, essa música critica a militarização e o poder político. A construção vocal de Sgt. Tankin transmite um tom de frustração e angústia. E na sexta faixa temos a ADD, American Dream Daniel. Essa faixa é um ataque ao sonho americano, entre aspas, e à hipocrisia social. Musicalmente apresenta uma combinação de riffs rápidos e momentos mais calmos, criando uma atmosfera de tensão constante.
E na sétima faixa, mais ou menos na meiuca do disco, temos também uma das mais conhecidas, a Mr. Jack. Essa é uma das faixas mais sombrias do álbum. Mr. Jack aborda temas como corrupção e abuso de poder. A construção lenta e crescente da música cria um impacto emocional e profundo. E na sequência temos também uma das mais conhecidas do disco, a Ai-Ei-Ai-Ao. Essa é uma música caótica e divertida. Esta faixa mostra histórias de bastidores e observações sociais em uma composição altamente energética. A entrega vocal e os riffs são incrivelmente memoráveis. A partir do momento do lançamento dessa música, ela passou a integrar na maioria dos shows da banda nos dias atuais. E na nona faixa temos a Turning Sex, ou 36. Essa é uma faixa curta e direta, com apenas 46 segundos, que reflete sobre a efemeridade da vida. Sua rapidez e simplicidade contrastam com as músicas mais elaboradas do álbum. E na décima faixa temos a música Pictures. Essa é uma música que mistura humor e crítica social com vocais alternados entre Sergeant e Daron. E na 11ª faixa temos a música Highway Song. Aqui a banda explora uma abordagem mais melódica e emocional, abordando temas de solidão e autorreflexão. O contraste entre as partes calmas e os momentos intensos é marcante. E na 12ª faixa temos uma música que eu adoro o nome, a Fuck the System. Direta e agressiva, esta música é uma exploração de raiva contra a conformidade e a opressão. Com letras repetitivas e um instrumental caótico, é uma das faixas mais visceralmente intensas do álbum. Na 13ª faixa temos a música Ego Brain. Ego Brain é uma das faixas mais introspectivas e poéticas. Ela reflete sobre a humanidade e a conexão espiritual. O instrumental melódico e as harmonias vocais criam uma atmosfera de contemplação. E na sequência temos a música Tidal Waves. Com uma pegada mais experimental, esta faixa explora temas espirituais e existenciais. A estrutura musical complexa e os vocais dinâmicos destacam a versatilidade da banda. E na penúltima faixa temos a música Roulette. Essa é uma balada acústica surpreendente. Essa música destaca a sensibilidade emocional da banda. A simplicidade da música contrasta com o restante do álbum, criando um momento de pausa e reflexão. E encerrando o disco temos a música Stringline. Essa faixa final é emocionalmente carregada, com letras que abordam perdas e mudanças. Com uma produção rica e uma melodia impactante, Stringline encerra o álbum de forma grandiosa.
O lançamento de Still This Album em 2002 teve um impacto significativo na trajetória do System of a Down, tanto em termos de sua relação com os fãs, quanto em sua posição na indústria musical. Apesar de ser considerado por muitos como o álbum de sobra, ele desafiou essa noção e demonstrou o compromisso da banda com a qualidade e autenticidade de sua arte. Apesar de ser um projeto inesperado, o álbum teve desempenho sólido nas paradas musicais. Embora não tenha atingido os mesmos números de Toxicity, Still This Album consolidou ainda mais a posição do System of a Down como uma das bandas mais importantes de sua geração. O álbum também destacou o espírito experimental da banda, explorando novos estilos e abordagens que pavimentariam o caminho de seus projetos futuros. Still This Album funcionou como uma ponte entre Toxicity e os álbuns duplos lançados em 2005. Ele mostrou o lado multifacetado da banda e indicou sua disposição para explorar novos territórios musicais. Embora muitas vezes seja subestimado em comparação aos álbuns de maior sucesso comercial da banda, Still This Album é um marco na discografia do System of a Down. Ele é frequentemente citado como um exemplo de como transformar adversidades em arte e como a banda manteve sua essência em meio à pressão da indústria. As faixas do álbum, como Boom, Inversion e I-A-I-A-I-A-O, continuam sendo queridas pelos fãs e aparecem regularmente no setlist de shows. Still This Album não é apenas uma coleção de músicas descartadas, é uma declaração de que até as sobras do System of a Down são melhores do que muitos álbuns completos por aí. O System of a Down manteve sua formação original durante a gravação de Mesmerize, com Sgt. Tankian nos vocais, Daryl Malakia nas guitarras, Chavo Dadinha no baixo e John Mayall na bateria. Claramente eu devo ter falado os nomes tudo errado, mas enfim, eu mal sei pronúncia em inglês, imagina em armênico. Mas o que interessa pra gente é que, após o estrondoso sucesso de Toxicity e também do lançamento inesperado de Still This Album, o System of a Down começou a trabalhar em um projeto ambicioso, um álbum duplo que posteriormente seria dividido em Mesmerize e Hypnotize, que eu acho que foi um belo acerto fazer isso. Esses dois discos foram gravados ao mesmo tempo, entre junho de 2004 a fevereiro de 2005, no Dimension, um lendário estúdio em Los Angeles, conhecido por ter sido usado por bandas como Red Hot Chili Peppers e Slipknot. A produção ficou mais uma vez a cargo de Ricky Rubin, que já havia trabalhado com a banda desde o primeiro disco. Rubin é conhecido por sua abordagem minimalista e por incentivar os artistas a explorarem novas direções musicais. Eu arrisco a dizer para vocês que ele é o quinto integrante da banda, aquele integrante oculto, porque ele participou dos demais discos. Desde o início, a banda sabia que estava criando mais músicas do que caberiam em um disco único. E, em vez de lançarem um disco duplo, decidiram dividir o material em 2 lançamentos separados. A ideia era que cada um tivesse sua própria identidade sonora, mas ainda assim fossem complementares. Essa abordagem permitiu que cada álbum fosse absorvido individualmente pelos fãs. Essa decisão também foi uma estratégia, mantendo a banda em evidência por um período maior e gerando expectativa para o segundo lançamento. E comparando os trabalhos anteriores, Mesmerize trouxe um som ainda mais experimental e sofisticado, misturando momentos extremamente pesados com passagens melódicas e até elementos eletrônicos. Daryl Malakia teve um papel ainda mais ativo na composição e na gravação, não só tocando guitarra e cantando, mas também contribuindo com teclados e efeitos sonoros. Já John Domain demonstrou uma evolução na bateria, incorporando ritmos complexos e mudanças bruscas de tempo que ajudaram a definir a dinâmica única do álbum. A banda também explorou mais harmonizações vocais e mudanças abruptas de estilo dentro de uma mesma música, como visto em faixas como Biobe e Cigaro. A gravação envolveu várias camadas de instrumentos e vocais, resultando em uma sonoridade densa e detalhada.
O uso de teclados e sintetizadores foi mais prominente do que nos álbuns anteriores, ajudando a criar a atmosfera única em algumas faixas. Depois de meses de gravação e mixagem, a banda decidiu lançar Mesmerize primeiro, em 17 de maio de 2005, e deixando Hypnotize para novembro do mesmo ano. O lançamento foi acompanhado por grande expectativa, já que os fãs aguardavam ansiosamente por um novo trabalho desde Still This Album, em 2002. Com a gravação concluída, o System of a Down se preparou para divulgar o álbum com videoclipes e uma turnê mundial, consolidando seu status como uma das bandas mais inovadoras da época. A capa de Mesmerize é uma peça visual intrigante e cheia de significados. Ela foi criada por Vertan Malakian, pai do guitarrista e vocalista Daron Malakian. Vertan é um renomeado artista armênico-americano e sua arte já havia aparecido em materiais da banda anteriormente. A imagem pode ser interpretada como uma representação da alienação e da confusão mental, temas recorrentes nas letras do álbum. O nome Mesmerize, hipnotizar, fascinar, sugere uma crítica à manipulação da mente, seja pela mídia, pelo governo ou pela própria sociedade. Um conceito que também é reforçado pelo título do álbum seguinte, o Hypnotize. A capa transmite a ideia de que estamos constantemente sendo influenciados e controlados por forças externas sem perceber o impacto que isso tem sobre nós. A arte de Mesmerize se destacou entre os lançamentos da época por sua originalidade e pela forte conexão visual com o conteúdo do álbum. A colaboração entre Vertan Malakian e o System of a Down ajudou a consolidar uma identidade visual marcante para a banda. E convenhamos, é uma baita capa. E para quem teve a oportunidade de vê-la fisicamente, você sabe que ela tem um relevo um pouco 3D na parte das bolinhas e com um fundo preto um pouco opaco. Sinceramente, entre os lançamentos de CDs, principalmente na época, esse é um dos mais bonitos que eu já vi. Essa abordagem artística reforçou ainda mais o impacto de Mesmerize, tornando a experiência do álbum não apenas auditiva, mas também visual e conceitual. Em 17 de maio de 2005 é lançado o álbum Mesmerize, que traz 11 faixas intensas, repletas de críticas sociais, experimentação musical e a inconfundível mistura de peso e melodia que marca o System of a Down. E ela começa com uma introdução que eu acho sensacional e marcante, a Soldier Side. To the soldier side. Essa introdução é composta apenas por guitarras limpas e vocais suaves de Sgt. Tankian. A música traz um clima sombrio, preparando o ouvinte para os temas do álbum. E na segunda faixa, temos eu acho que um dos maiores sucessos da banda. Eu estou falando de B.I.O.B. Essa é uma das músicas mais icônicas da banda. B.I.O.B., em uma tradução bem literal e livre, significa traga suas próprias bombas. É uma crítica feroz às guerras e ao intervencionalismo militar nos Estados Unidos. Ela alterna entre versos rápidos e frenéticos, com um refrão melódico e explosões de guitarras pesadas. A estrutura dinâmica da música reflete a ironia da letra, que constata a brutalidade da guerra com festas e distrações da sociedade ocidental. A faixa rendeu um Grammy de melhor performance de hard rock em 2006. E na terceira faixa temos a música Revenga. Essa é uma canção cheia de energia, com riffs marcantes e mudanças de ritmo características da banda.
A letra fala de vingança e traição, com um tom quase cômico na maneira como é apresentada. A melodia do refrão contrasta com os versos mais agressivos, criando um equilíbrio entre o peso e a acessibilidade. A quarta faixa, uma das minhas prediletas, é a Cigaro. Essa é uma das faixas mais bizarras e explosivas do disco, com um instrumental caótico e uma letra satírica. A música faz uma crítica à ostentação e ao egocentrismo, utilizando um humor ácido e metáforas bem exageradas. O ritmo acelerado e os vocais agressivos fazem dessa música uma das mais intensas do álbum, e eu recomendo muito você ver a tradução da música. A quinta faixa temos a Radio Video. Essa é uma música mais melódica e experimental, misturando influências de rock progressivo com ritmos mais leves. A letra remete a referências nostálgicas, falando sobre ídolos musicais e a influência do rádio e da TV. A instrumentação é dinâmica, com mudanças inesperadas que deixam a música imprevisível. Bom, a sexta e a sétima faixa eu não vou poder falar o nome da música explicitamente, pois o YouTube é meio embaçado para esse tipo de coisa. Mas vou dar o apelido da sexta faixa de Makes Me Feel Like, tá? Mas eu vou colocar o nome completo aí na tela. Essa música, como o próprio título sugere, transmite uma sensação caótica e frenética, refletindo um estado de euforia e confusão mental. O instrumental é distorcido e instável, com guitarras sujas e batidas irregulares. A música brinca com a ideia de uma viagem alucinógena, tanto liricamente quanto sonoramente. Conforme dito anteriormente, a sétima faixa eu não posso dizer o nome por completo, mas eu vou apelidá-la de Violent. Essa é uma das músicas mais críticas do álbum, atacando a maneira como a mídia explora a violência e a sexualização exagerada. A estrutura da música é dinâmica, com um refrão repetitivo e marcante. A letra usa sarcasmo para abordar a banalização do conteúdo explícito na cultura popular. E na oitava faixa, na minha opinião, temos uma das melhores músicas que o System of a Down fez, a Question. Essa é uma das faixas mais bem trabalhadas musicalmente, com mudanças bruscas entre momentos suaves e explosões pesadas. A letra fala sobre a vida, morte e reencarnação, trazendo uma abordagem filosófica. Os vocais alternam entre Sgt. Tankian e Daron Malakian, criando um contraste emocional forte. O videoclipe da música também ajudou a consolidar o seu sucesso. E na nona faixa temos a música Sad Statue. Essa música traz um tom mais sombrio e sério, criticando figuras históricas e a alienação política. O instrumental é intenso, com um riff principal marcante e um refrão poderoso. A faixa se destaca pela sua letra reflexiva e pelo peso emocional que transmite. E na penúltima faixa temos a música Old School Hollywood. Essa é uma das faixas mais diferentes do álbum, com influências eletrônicas e um ritmo mais cadenciado. Podemos dizer que é a faixa mais experimental do disco. A letra faz referência ao beisebol e à cultura de celebridades de Hollywood.
A sonoridade traz sintetizadores e efeitos de voz processados, algo incomum para a banda. E encerrando o álbum temos a música Lost in Hollywood. Essa é uma faixa de encerramento do álbum que poderia dizer que seria a faixa introdutória do disco posterior, o Hypnotize, trazendo um tom melancólico e introspectivo. A letra faz uma crítica ao estrelado e à hipocrisia da indústria do entretenimento. O instrumental é mais melódico, com um clima quase triste, encerrando o álbum de forma bem impactante. Mesmerize estreou diretamente no primeiro lugar da Billboard, vendendo mais de 800 mil cópias na primeira semana. O álbum recebeu certificações de platina e ouro em diversos países, consolidando a popularidade do System of a Down. A banda embarcou em uma turnê massiva para divulgar o álbum, tocando em grandes festivais e arenas lotadas. Shows históricos aconteceram, por exemplo, no Download Festival, onde o System of a Down consolidou sua reputação como uma das bandas mais energéticas ao vivo. O repertório da turnê misturava clássicos antigos com as músicas mais marcantes de Mesmerize, agradando fãs antigos e novos. O álbum ajudou a popularizar ainda mais o metal alternativo e mostrou que era possível misturar experimentação musical com letras politicamente engajadas. O System of a Down influenciou diversas bandas que vieram depois, consolidando seu estilo único no metal dos anos 2000, e para essas novas bandas, claramente foram muito influenciadas por Mesmerize. E 6 meses depois, a banda lançou Hypnotize, completando o projeto duplo, iniciado com Mesmerize. Mas isso é assunto para um próximo capítulo. No momento do lançamento de Hypnotize, o System of a Down já era uma banda consolidada no cenário do rock e metal alternativo. A formação permaneceu inalterada desde o início de sua carreira, com Serj Tankian nos vocais, Daron Malakian nas guitarras e, com uma boa participação nos vocais, Chavo Odadjian no baixo e John Domenyo na bateria. Assim como eu disse nos capítulos anteriores dessa saga, provavelmente eu pronunciei os nomes dos integrantes tudo errado, porque eu mal sei pronunciar inglês, imagine armênio. Mas vamos dar sequência. Bom, uma das principais mudanças entre Mesmerize e Hypnotize foi o papel crescente de Daron Malakian como vocalista e força criativa por trás das composições. Embora Serj Tankian ainda fosse o vocalista principal, Daron assumiu uma posição ainda mais proeminente, cantando diversas músicas quase inteiramente sozinho, como a Lonely Day. Essa mudança já era perceptível em Mesmerize, mas se tornou ainda mais evidente em Hypnotize, consolidando o estilo vocal compartilhado entre os dois. Outro ponto importante foi a evolução sonora entre os dois álbuns. Enquanto Mesmerize tinha um tom mais explosivo e caótico, Hypnotize trouxe um lado mais introspectivo e experimental, explorando melodias mais elaboradas e arranjos diferenciados. No entanto, os dois álbuns foram planejados como uma única obra dividida em 2 partes, o que garantiu uma coesão entre as faixas de ambos. Além disso, Hypnotize marcou um momento crucial na história da banda. Com o sucesso comercial e crítico dos 2 álbuns, o System of a Down atingiu um novo patamar de reconhecimento, porém, internamente, já existia sinais de desgaste entre os membros, o que levaria ao hiato indefinido que começou no ano seguinte, em 2006. Essa fase representou um dos momentos mais ambiciosos da carreira da banda, e Hypnotize veio como o capítulo final de uma era que definiu o System of a Down como uma das maiores bandas de sua geração. A gravação de Hypnotize ocorreu no mesmo período que Mesmerize, entre junho de 2004 e abril de 2005, em Los Angeles,
com a produção de Ricky Rubin. Desde o início a ideia era criar um álbum duplo, mas a banda e sua equipe decidiram dividir o material em 2 lançamentos separados, permitindo que os fãs absorvessem cada conjunto de músicas com mais atenção. Além disso, a estratégia comercial se mostrou eficiente, pois ambos os discos estrearam em primeiro lugar nas paradas da Billboard, tornando o System of a Down uma das poucas bandas a alcançar esse feito com 2 álbuns lançados no mesmo ano. O processo de gravação foi intenso, com os membros da banda trabalhando exaustivamente no material. Daron Malakian foi o grande responsável pela composição, assumindo não apenas a maior parte das guitarras, mas também a criação de melodias e letras. Sua influência criativa foi tão grande que muitos críticos e fãs notaram uma mudança na dinâmica da banda, com Sgt. Tankian, que anteriormente dominava os vocais, compartilhando cada vez mais espaço com Malakian. Durante a produção, a banda experimentou diferentes abordagens para capturar a energia e a intensidade de suas performances. Algumas faixas receberam camadas extras de instrumentos e efeitos vocais, enquanto outras foram mantidas mais cruas para preservar a autenticidade do som. O baterista John Donahue teve um papel essencial nesse processo, garantindo que a bateria mantivesse o groove e a complexidade rítmica características do System of a Down. No final das sessões, o álbum foi mixado e masterizado para manter uma sonoridade próxima de Mesmerize, criando uma transição natural entre os 2 discos. Quando Hypnotize foi finalmente lançado em 22 de novembro de 2005, ele trouxe não apenas uma nova leva de músicas marcantes, mas também consolidou o System of a Down como uma das bandas mais inovadoras e impactantes do rock e metal nos anos 2000. Assim como no disco anterior, a capa de Hypnotize foi criada por Verton Malakian, pai do guitarrista e vocalista Daron Malakian. Verton, quem é um renomeado artista plástico, desenvolveu uma arte visualmente marcante e cheia de simbolismos, contribuindo para a identidade estética do álbum. A proposta gráfica de Hypnotize mantém a conexão visual com Mesmerize, pois os 2 álbuns foram concebidos como partes complementares de um mesmo projeto. Quando as capas dos 2 discos são colocados lado a lado, elas formam uma única imagem, reforçando a ideia de continuidade e ao mesmo tempo independentes entre si. Essa fusão visual reflete a unidade conceitual dos lançamentos, sugerindo que Mesmerize e Hypnotize são 2 lados da mesma experiência musical. Algo que já era uma marca das artes de Verton Malakian. Os elementos gráficos evocam um senso de caos, confusão e manipulação, temas recorrentes nas letras do System of a Down. As formas distorcidas e expressões exageradas dos personagens representados na arte podem ser interpretadas como uma crítica à alienação e ao controle midiático, assuntos muito abordados neste álbum. Além do conceito visual, a escolha das cores e dos traços também reforçam o impacto da obra. Tons sombrios e contrastes fortes transmitem uma atmosfera intensa, refletindo a sonoridade e as mensagens do álbum. Essa estética não apenas diferencia Hypnotize de seus antecessores, mas também alinha ao universo criativo que o System of a Down sempre buscou para combinar sua música com a própria arte provocativa. A capa do álbum, portanto, não é apenas um complemento visual, mas parte essencial da experiência artística que o System of a Down quis entregar com Mesmerize e Hypnotize. Ela simboliza a dualidade, o confronto entre o real e o ilusório, e a jornada sonora única que os 2 discos proporciona, Mesmerize representando o real e o Hypnotize representando o ilusório. Lançado em 22 de novembro de 2005, Hypnotize não apenas deu continuidade ao impacto de Mesmerize, mas também se tornou um dos álbuns mais marcantes da banda, contendo algumas das faixas mais icônicas de sua carreira. O disco trouxe um equilíbrio entre agressividade e melodia,
mas mantendo a característica e imprevisibilidade do System of a Down. Com 12 faixas, o disco começa com a música Attack. Abrindo o álbum de forma explosiva, Attack é uma forma acelerada e agressiva com guitarras rápidas e bateria frenética. A letra aborda temas de guerra e imperialismo, refletindo as preocupações políticas da banda. Sgt. Tankian e Daron Malakian alternam os vocais, criando uma dinâmica intensa. E na sequência temos a música Dreaming. Uma das faixas mais complexas do disco, Dreaming, tem mudanças bruscas de ritmo e estrutura. As passagens melódicas contrastam com trechos agressivos e a letra parece abordar questões de desinformação e manipulação midiática. A performance de John Dorman na bateria se destaca com viradas rápidas e batidas intrincadas. E na terceira faixa, uma das minhas prediletas, a música Kill Rock and Roll. Essa é uma música que tem uma pegada mais acessível e um tom sarcástico. Segundo Daron Malakian, a faixa surgiu de uma experiência pessoal em que ele atropelou acidentalmente um coelho. No entanto, a letra também pode ser interpretada como uma crítica à indústria musical e sua hipocrisia. E a quarta faixa temos a música Hypnotize. A faixa título é uma das mais icônicas do álbum, apresentando uma melodia cativante e uma construção mais melódica. A música critica a forma como os regimes opressores manipulam a população. O arranjo instrumental equilibra momentos suaves e explosões de intensidade. A quinta faixa temos a música Stealing Society. Uma música caótica e cheia de energia, ela traz uma estrutura quase punk com riffs rápidos e letras enigmáticas. Daron Malakian assume os vocais principais em grande parte da faixa, enquanto Sgt. Tankian contribui com as linhas complementares. Na sexta faixa temos a música Tentative. Essa é uma das faixas mais sombrias do álbum. Ela aborda os horrores da guerra, mencionando destruição e desespero. O instrumental mistura momentos melancólicos com explosões agressivas, transmitindo o sentimento de urgência e desespero que a letra sugere. A próxima faixa temos a música You Fag. Essa é uma música experimental e carregada de sarcasmo. É uma das músicas mais ousadas do álbum. A faixa parece criticar figuras de autoridades e sistemas social. O instrumental frenético combinado com os vocais excêntricos dá um tom caótico à música. Na oitava faixa temos a música Holy Mountains. Uma das canções mais emotivas do disco é uma homenagem às vítimas do genocídio armênico. A faixa tem uma construção épica com guitarras pesadas e vocais dramáticos. A letra expressa luto e revolta, sendo uma das composições mais impactantes da carreira da banda. Na nona faixa temos a música Vicinity of Obscenity. Essa é a música mais surreal do álbum. Ela traz letras aparentemente absurdas, combinadas com mudanças rítmicas imprevisíveis. Essa abordagem remete ao dadaísmo, um movimento artístico que desafia a lógica e
o convencionalismo. O resultado é uma faixa intrigante e cheia de humor. E na 10ª faixa, uma música que eu acho muito da hora, a She's Like Heroin. Essa música apresenta uma crítica explícita ao uso de drogas e à prostituição com uma estrutura peculiar. Ela mistura melodias estranhas com uma narrativa sombria, explorando temas de dependência e degradação social. E a 11ª faixa temos o sucesso Lonely Day, considerada também a balada do disco. Uma das músicas mais conhecidas do álbum é uma balada melancólica e introspectiva. A letra, que fala sobre solidão e tristeza, tem um tom pessoal e foi escrita por Daron Malakian. O solo de guitarra é simples, mas carrega bastante emoção. E a música para encerrar o disco temos a Soldier Side. Fechando o álbum de forma épica, Soldier Side é uma continuação da introdução presente em Mesmerize. A música traz uma atmosfera triste e reflexiva, abordando a dor e o sofrimento dos soldados enviados para a guerra. Os vocais emocionantes de Sgt. Tank e Daron tornam a faixa um encerramento poderoso do disco. E o legal é que a introdução de Mesmerize é tipo uma continuação dessa música, tornando a escuta algo cíclico sem fim. A faixa título Hypnotize foi escolhida como o principal single do álbum, ganhando um videoclipe dirigido por Chavo Odadjian, o baixista da banda, com imagens da banda em turnê. A música se tornou um dos grandes sucessos do disco. Enquanto isso, a música Lonely Day também foi lançada como single, recebendo grande atenção, especialmente na Europa. A música foi indicada ao Grammy na categoria de melhor performance de hard rock. Outras músicas que fizeram sucesso também foi a Kill Rock and Roll e a Holy Mountains. Receberam forte apoio dos fãs, mas não chegaram a ganhar videoclipes. E com relação às turnês e shows memoráveis, a banda embarcou em uma grande turnê mundial para divulgar Mesmerize e Hypnotize, tocando nos maiores festivais e arenas do mundo. O Ozzy Fest de 2005, por exemplo, foi um dos grandes momentos dessa turnê, consolidando o System of a Down como uma das bandas mais poderosas do metal alternativo. Claro que depois de uma turnê muito extensa, veio o hiato indeterminado e caminhos separados. Os integrantes seguiram caminhos diferentes, por exemplo, Sgt. Tank seguiu em carreira solo, Daron Malakian formou o Scars of Brother, explorando um som mais próximo do que o Mesmerize e Hypnotize. Chavo Odadjian trabalhou em diversos projetos paralelos, incluindo colaborações no hip hop, e John Domain também se envolveu em outros trabalhos musicais e empresariais. Hypnotize marca um fim de uma era para o System of a Down. Mesmo sem novos lançamentos, a influência da banda continuou forte, inspirando os artistas de diferentes gêneros, desde o metal até o rock alternativo e, por que não, o próprio rap. Com letras que ainda ressoam politicamente e uma sonoridade única, o álbum segue relevante mais de uma década depois de seu lançamento. Então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Peço humildemente o seu like para incentivar o nosso trabalho e, se não é pedir muito, inscreva-se no canal para ajudar a gente a atingir a meta de 40 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda. No mais, eu vou ficando por aqui e até breve.
Após os lançamentos de Hypnotize em novembro de 2005, System of a Down entrou em uma turnê extensa. Isso porque, no mesmo ano de 2005, já tinha lançado os discos Mesmerize e Hypnotize. A banda foi ganhando cada vez mais fama, prestígio no mundo do rock. Foi então em 2006 que lançaram o EP Lonely Day, uma música bem diferente de toda a discografia da banda, tendo o vocal principal cantado por Daron e acompanhado de um videoclipe melancólico e criativo. Lonely Day faz parte do álbum Hypnotize e com o videoclipe alavancou ainda mais o sucesso da banda. O EP, além de conter o videoclipe em VCD, que dava para ver em alguns aparelhos, tem a música Shame, com o grupo americano de hip hop Wu-Tang Clan. Em sequência temos a música Snowblind, um cover da banda Black Sabbath que ficou bem peculiar, pois o estilo da música ganhou uma nova roupagem. Outro cover que esse EP tem é a música Metrô, da banda Berlin. E encerrando o EP, além do clipe de Lonely Day, temos a música Marmalade, uma música dos primórdios da banda que só tinha aparecido nas famosas Demon's Tape, mas que agora ganhando uma versão mais trabalhada em estúdio. Assim, com o lançamento desse EP, ele marcou um hiato para o System of a Down e os integrantes aproveitaram essa pausa sem previsão de volta para focar em projetos paralelos. Dos projetos paralelos dos integrantes, os fãs foram agraciados com a carreira solo de Sgt. Duncan, com o disco Elected the Dead, de 2007, explorando temas políticos e com várias orquestrações. Por outro lado, Daron Malakian criou o projeto Scars on Broadway, com John Domain na bateria, lançando um disco em 2008. E quando a gente analisava esses dois projetos que foram lançados na sequência, notávamos que ambos faltava algo. E sim, era notório que o System of a Down era de fato os 4 integrantes e nada mais. Pois ambos os discos foram excelentes, mas mesmo se imaginássemos uma fusão dos projetos, ainda assim faltaria o baixo de Chavo Dadinha. E por falar nele, ele se envolveu em outros projetos audiovisuais, ficando um pouco fora dos holofotes. Angelic side, I do care a lot. I am a chosen. But then I also, E esse período entre 2006 a 2010, o System of a Down não tocou ao vivo, até chegarmos no ano de 2011. Em 2010, a banda anunciou a tão aguardada reunião em uma série de shows para 2011. E vale alguns destaques aqui dessa volta. Em outubro de 2011, o System of a Down se apresentou pela primeira vez no Brasil em 3 shows históricos. Uma em São Paulo, na Chácara do Jockey, em Porto Alegre e principalmente no Rio de Janeiro, que foi uma das bandas da edição do Rock in Rio daquele ano. E por falar nisso, que baita edição de Rock in Rio foi o de 2011. Esse show no Rock in Rio de 2011 foi um dos mais intensos daquela edição, com um setlist recheado de clássicos como Chop Suey, Toxicity, B.I.O.B. A banda conquistou o público brasileiro logo de cara. Outro destaque também vai para 2015, com a turnê Wake Up The Souls Tour. Essa turnê
marcou os 100 anos do genocídio armênio. E no Brasil vieram novamente para o Rock in Rio na edição de 2015, fazendo outra apresentação memorável. Após essa série de shows, os integrantes voltaram para os mesmos projetos paralelos. Ouvia rumores de um disco de inéditas, mas era apenas rumores, até chegarmos em 2020. Em novembro de 2020, a banda lançou suas primeiras músicas inéditas em 15 anos, a Protect the Land e a música Genocidal Humanoids. Essas faixas foram lançadas em resposta ao conflito entre Armênia e Azerbaijão, com o objetivo de levantar fundos e conscientizar o público sobre a crise. E, mesmo sem um álbum novo, apenas com esses 2 singles novos, a atitude mostrou que a banda ainda está unida em torno de suas causas importantes. E claro, uma pequena fagulha de esperança para um álbum de inéditas do System of a Down. E com esses 2 lançamentos, a banda voltou com as turnês, começando com alguns shows em 2023 e em 2025, passando pela América Latina. Várias vezes, Sgt. Duncan comentava que não estava mais conseguindo criar material novo junto com os demais membros da banda, porém, por uma causa nobre, fizeram 2 músicas sensacionais. Quem sabe, com essas músicas e a volta dos grandes turnês, podemos finalmente presenciar o novo álbum da banda. Mas, para ser honesto, mesmo que não tenha, está mais do que bom. Agradeço por viver nessa época e presenciar as obras do System of a Down. E para você, qual foi o melhor show do System of a Down no Brasil, na sua opinião? Você estava em alguns deles? Na minha modesta opinião, a do Rock in Rio de 2011 prevalece. Talvez algum show da turnê desse ano tome esse posto. Bom, deixe nos comentários sua opinião, curta o vídeo e inscreva-se no canal para histórias do rock e do metal. Eu vou ficando por aqui, quem vos fala é Pablo Sato, até mais e falou!